nada irá resistir. Nós o adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Diga: vitorioso és. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome vale os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. O Senhor está sentado no alto sublime trono. Teu nome imutável é. Vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso Levante suas mãos agora. grandioso Diga: como um trovão, boca, vai. como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vitorioso é, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, vitorioso é. Cante. Na Quero ver vocês cantando. tempestade
Esse refrão com força. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável. Mais uma vez. Vitorioso és Na tempestade, Ele venceu. Saiba que Ele venceu. Ele venceu. Então você não tem que temer, Ele venceu. Teu trono acima está, teu nome imutável. Você pode continuar adorando ao Senhor. Rasga o teu coração nessa hora. Aleluia. Oh, adore, adore. Põe força aí na tua voz. Nós somos jovens, nós somos fortes. Nós já vencemos o diabo. Nós já vencemos o maligno. Oh, Que se abram os portais há um ambiente diferenciado nesta noite. Há um ambiente diferenciado nesta noite. Aleluia! Porque Ele é vitorioso, cante! Será que o Espírito Santo pode ouvir a tua voz? Teu nome infalível é, os reinos reinam, teu trono acima está. Teu trono acima estás. Teu nome Acima de todo nome, acima de todo povo, acima de toda raça, de toda língua e de toda nação. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, Pai, o louvor é teu, a honra é tua. Nessa noite nós entronizamos a tua palavra, nós entronizamos o seu nome, Espírito Santo. Obrigado, Paizinho. Obrigado porque a tua presença é real neste lugar, Pai. Fica à vontade para o Senhor agir como o Senhor deseja em nosso meio. Ó Espírito Santo, te entregamos o controle de todas as coisas, das nossas vidas, do nosso culto a Ti, Deus. Pai, dos nossos ouvidos a Ti. Que em nome de Jesus o nosso ouvido possa estar cativo à Tua palavra, à Tua verdade, ao ambiente de glória que está neste lugar. Aleluia, aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode me ajudar a pregar? Aleluia. Eu senti um silêncio que me deu um pânico. Que me deu um pânico de repente. Nessa noite nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do verso 5 ao 8. Se você quiser deixar aberto aí na sua Bíblia. Eu não vou ler, vou tentar explicá-la. Na Bíblia, em algumas Bíblias, está escrito ali a parábola do amigo importuno. Uma coisa mais formal. Se eu pudesse dar um nome para essa parábola que nós vamos falar inicialmente, eu colocaria a parábola dos 3 amigos. Não sei se você tem no seu círculo de amizade, ao qual você mais 2 amigos mais íntimos fazem parte da sua vida,
E daí há uma interação ali entre aqueles amigos, ou não, ou você é o meio e tem dois amigos que não são comuns. Mas nós vamos falar sobre a parábola dos 3 amigos, segundo a minha versão. Porque os temas das parábolas foram os próprios homens que colocaram, não foi inspirado, não foi pela Bíblia. Mas então eu posso colocar nessa noite a parábola dos 3 amigos, que está lá em Lucas. O que é essa parábola? Vou contar ela rapidamente. Mas presta atenção para você não confundir os amigos, porque eu vou falar do amigo, não vai ter nome. Então, eu vou falar amigo, daí pode ser que você se confunda. Então, presta atenção para você não perder o bonde. O que acontece? Um amigo ficou sabendo que outro amigo ia vir na sua casa, só que ele não tinha nada de alimento. É tipo lá em casa, que às vezes assim, a gente pede tanta comida que às vezes não tem comida em casa. Alguém se identifica? E esse amigo não tinha comida em casa naquele momento, e ele vai na casa de um terceiro amigo, bater na porta, isso à meia-noite. Você se imagina batendo na casa do amigo à meia-noite? Às vezes vai lá em casa uns amigos à meia-noite. À meia-noite, às vezes aparecem uns amigos lá em casa. E esse amigo vai na casa do amigo, à meia-noite, bater lá, pedir 3 pães. Você me arranja 3 pães que está vindo um amigo de longe para minha casa e eu não tenho nada lá em casa. Você pode me ajudar? E o amigo nem levanta para atender. De dentro de casa mesmo ele grita, não, já estou deitado, eu não vou levantar. Isso é Bíblia, tá, gente? Só estou contextualizando. Ele, eu não vou levantar, meus filhos já estão deitados, eu não vou levantar para te atender. E ele insiste, a Bíblia fala que ele insiste, e por causa da insistência dele, o que nos dá a entender que ele recebe o que ele queria, e até muito mais, por causa de sua insistência. Essa é uma parábola dos 3 amigos. O que a gente pode encontrar nessa parábola, nesta noite, que o Espírito Santo quer falar conosco? Primeiro, para você receber alguém na sua casa à meia-noite, significa que você precisa ter intimidade com esse amigo. Não é qualquer amigo que vai na tua casa meia-noite, certo? Senão você já fala, nem atende o telefone. Dependendo do camarada chato, você nem atende, certo? Outra questão, você vai na casa de um terceiro amigo pedir pão à meia-noite, tem que ser muita broderagem, né? Pedir pão, porque vai falar, como assim você não tem pão velho na tua casa? Como que você não tem pão velho na tua casa? Nem para aquecer e fazer umas torradinhas? Vocês fazem isso na casa de vocês? Nem para fazer as torradinhas e compartilhar com o amigo, não tinha. Então, a gente vê ali uma certa intimidade. A gente pode ver essa parábola de vários ângulos. Uma forma de a gente ver essa parábola é tipificando Jesus dentro dela. Como? Vocês se recordam que Jesus, então, em alguns momentos, ele reparte o pão, ele dá graças e os pães são multiplicados? Então, ele vai lá pedir pão, né? Esse amigo vai lá pedir pão. E muitas vezes o que acontece? Nas nossas vidas, Jesus está nos pedindo coisas. Jesus tem nos pedido coisas. E muitas vezes a gente está igual o amigo importuno lá. Vaza, que eu não. Vaza, agora não, vai embora, estou com sono. É tipo eu e o Neno dormindo, e daí às vezes ele está lá, acorda de noite expulsando um demônio, e eu estou morrendo de sono, não quero saber de demônio, eu quero saber de dormir. E daí eu saio em nome de Jesus. E volto a dormir no mesmo segundo. Eu para dormir é muito rápido, é assim, tipo, aperta o botão, apagou. E o meu sono é mais forte do que o importuno de um diabo tentando interromper o sono. Então, isso às vezes acontece lá em casa. E o que acontece? Às vezes, nós fazemos isso com Jesus. Porque Jesus está nos pedindo coisas que só nós, talvez individualmente, sabemos. E nós estamos falando, quero dormir. Vaza, não. Chegou a hora, não quero saber.
E a gente está dispensando Jesus. Mas Jesus, como o melhor amigo que nós temos, Ele não nos abandona. E então, Ele insiste conosco. Dai-me pão. Ele insiste. Ele não nos abandona. Nessa noite, Jesus está insistindo nas nossas vidas. Está falando, dai a mim o que eu te peço. Dai a mim o que eu estou te pedindo. Sabe por que a gente muitas vezes não quer se desprender daquilo que Jesus está nos pedindo, mas Jesus sabe que se nós nos desprendermos, vai acontecer uma virada de chave nas nossas vidas, quando houver esse desprendimento total. Por isso Ele pede. Jesus não pede que nem muitos corruptos por aí para encher os bolsos de dinheiro, ou enfim, Jesus não pede só dinheiro, Ele pede o nosso coração, que é a maior coisa que Ele nos pede é o nosso coração. E quem sabe Jesus está pedindo o teu coração nessa noite. Eu quero o teu coração por inteiro. E Ele está insistindo, você está resistindo, mas Ele fala, então não resista ao Espírito Santo que está neste lugar. Porque eu quero o teu coração inteiro. É muito importante quando a gente sempre fala que Deus sonda sempre a nossa alma, o que está lá na nossa mente, que nem o nosso marido sabe, nem o nosso namorado, nem o nosso filho, nem a nossa mãe sabe, o que está lá dentro. E daí, de repente, Deus usa uma circunstância para revelar o nosso coração. Quantos já passaram por isso? Você está vendo um filme, você está vendo alguma situação, você fala, meu Deus, eu sou assim. E o Espírito Santo começa a revelar o nosso coração. E a gente começa a ficar envergonhado, mas Ele insiste, entrega o teu coração para mim. Entrega as tuas dores, as tuas angústias para mim. Eu quero cuidar delas. Então, se a gente puder ver essa parábola, Jesus transformou 5 pães para 5.000 homens. Imagine o que Deus quer fazer nas nossas vidas quando nós entregarmos aquilo que Ele está nos pedindo. Não é para alcançar só a nossa casa, é para alcançar milhares de homens, como Ele fez na multiplicação, tanto na primeira quanto na segunda multiplicações de pães. Então, quando o Senhor nos pede, é porque há um propósito e um plano específico, divino para as nossas vidas. Amém? Quantos desejam entregar o seu coração nessa noite para o Senhor Jesus? Aleluia! O Senhor está nos pedindo o nosso coração. Então, uma das formas de ver essa parábola é olhando de uma forma ao qual Jesus bate no nosso coração hoje e nos pede algo. Outra coisa, Ele é como o nosso melhor amigo. A palavra diz que Ele não é um amigo comum. Ele é o melhor amigo. Pensa aí na tua cabeça o teu melhor amigo. Agora multiplica por trocentos. É Jesus. É aquele que nunca nos frustra. O que acontece? Mesmo com amizades, em todos os relacionamentos, nós nos frustramos porque criamos expectativas. Mas toda vez que nós criamos expectativas em Jesus, Ele nos surpreende. Pode demorar, mas Ele nos surpreende. Demorar e muitas vezes na nossa visão, na nossa ótica. A nossa ótica não é a ótica divina. Então, mesmo que pareça que Jesus esteja aí te apurrinhando, Ele está te amando. Ele não está te incomodando. Ele está te amando. Estou chamando de novo, é isso que Jesus está falando. Então, Ele insiste conosco. E o que acontece? Muitas vezes na caminhada com Cristo, na caminhada ministerial, pessoas vão nos pedir coisas. Muitas vezes emocionais, muitas vezes um conselho, muitas vezes uma oração, uma direção. E por vezes a gente vai estar seco. Por vezes a gente não vai ter para dar. Mas aí a gente tem um melhor amigo, ao qual é Jesus, ao qual nós clamamos para Ele, Jesus, me dá um pouquinho porque eu preciso doar, Pai. E nesse momento em que a gente pede para Jesus, o nosso melhor amigo, Ele nos dá um pouquinho para a gente doar.
Nas nossas vidas é assim mesmo. Jovem, o que Deus está nos falando nessa noite? Que muitas vezes vão te pedir coisas que você não está tendo estrutura para passar. Mas o Espírito Santo está te convidando, clama a mim, porque eu vou derramar sobre a tua vida e você vai ser um canal de bênçãos. Aleluia! Mesmo quando parecemos estar como uma cisterna seca, um poço seco, sem ter o que passar, Deus quer nos usar. Nos momentos que Deus mais manifesta a sua glória, é quando acontece esse tipo de coisa conosco. Sabe por quê? Porque daí a gente não depende da gente. A gente está totalmente dependente de Deus. A gente fala, eu preciso, Deus, porque eu não vou conseguir passar nada. É só a tua graça. Sabe quando você vem para a igreja assim, com vontade, primeiro louvor já derrama a primeira lagriminha assim? Porque o teu coração está quebrantadinho. Muitas vezes Deus vai colocar pessoas no teu caminho para que você ore por elas. Mesmo que seja você aquele que esteja precisando de oração. E enquanto estiver acontecendo isso, Deus vai estar transbordando na tua vida. Porque Ele não deixa faltar nada para nós. Ele vai então estar transbordando em nossas vidas, e então quanto mais nós damos, mais nós recebemos. E esse é o Evangelho de Jesus. Ele manifesta a sua glória em nós, quando nós decidimos, independente das circunstâncias que estamos, nós podemos alcançar muitas vidas. Muitas vezes nos achamos pequenos ou fracos, mas é quando fracos que Deus manifesta a sua glória em nós. Então Deus está falando conosco, apesar da situação que você está vivendo, não se preocupe. Seja um rio que não seca, mas que deixa a água correr, por mais pouca que ela pode parecer, deixa o rio descer. Aleluia! Então é mais ou menos isso que Deus faz nas nossas vidas. Ele derrama do teu rio em nós. Ele fez isso por nós. Ele nos amou morrendo. Tem maior exemplo do que esse? Do que o próprio Jesus, que nos amou de tal forma que Ele nos amou morrendo. E daí muitas vezes a gente questiona, mas é agora, Deus, agora que não tenho força nem para caminhar, que o Senhor quer que eu dou? É. Porque quanto mais você doa, mais eu te dou. Então, quem é esse amigo que bate na nossa porta à meia-noite? É um amigo de intimidade. Quanto maior intimidade tivermos com o Senhor, mais Ele vai derramar nas nossas vidas. Porque Ele não vai deixar a nossa botija de azeite vazia. Pelo contrário, quanto mais a gente dá, mais ela enche. Aleluia! Glória a Deus! Então é a própria palavra viva nas nossas vidas. Em toda a história da nossa vida, nós vamos enfrentar frustrações. Veja bem, este amigo que foi lá pedir, imagine se um amigo nosso vai lá na nossa porta, pedir o azeite. E a gente fala, não, vaza, porque não tem condições nesse momento. E o nosso amigo fica bicudo. Ou a gente é aquele amigo que fica bicudo. Não, eu não vou te dar nada, não, vaza. Ah, você não vai me dar? Nunca mais olho na tua cara. Isso normalmente é mais comum com meninas, né? As meninas, não estou generalizando, não estou sendo feminista nem machista. Mas mulheres são mais fácil ter esse tipo de comportamento. Sim ou não, gente? Como? Hã? Os brothers é sucio, aham. Mas normalmente as meninas, o que acontece? A gente já quer ficar bicudo, não vou falar mais, e não quero saber mais. Mas imagina se a gente agir assim nas nossas relações. Nós vamos viver bicudos. Eu posso falar com propriedade que eu já fui uma pessoa muito bicuda. Eu ainda continuo um pouco, mas é isso aí. O que acontece? A gente não vai desenvolver relacionamentos se a gente quiser ter uma propriedade de estar bicudos.
o que a gente sempre precisa fazer? E que isso é um exercício muito grande. É sentar e conversar. É sentar e conversar com o outro. É difícil, muito difícil, a gente fazer isso. Sabe por quê? Porque a gente tem que negar a nós mesmos. Quando a gente está de bico com alguém, a gente precisa resolver. E a gente sabe que precisa resolver. Engraçado que, vou contar uma experiência para vocês entenderem. Por que eu vou contar a experiência? Porque, para vocês entenderem que quem prega aqui na frente não é mais santo que ninguém, não. Nós carecemos da mesma graça de que todo mundo. Semana passada, na ceia, nós estávamos na ceia, terminou a ceia, eu falei para o Senhor na ceia, Pai, Senhor, eu preciso falar, com ciclano, eu preciso, Deus, me ajuda. Eu vou falar, Deus, eu estou tomando a ceia, mas eu vou falar com ciclano, Deus. E daí terminou a ceia, agora é a hora da verdade. Eu tenho que falar com ciclano. E então eu olho para ele, vamos falar com ciclano, vamos falar com ciclano. Quem estava na ceia, quem sabe está pensando quem que é, mas não estou nem aí. Então a gente pegou e foi falar com os ciclanos. E resolvemos a situação. O que acontece? Nós precisamos ser pessoas que resolvem situações. Que é quando a gente nega a nós mesmos e vai lá resolver. Por mais que a pessoa não aceite, não concorde, que não foi o caso, mas enfim, por mais, a tua parte está feita. Você fez a tua parte. Então, muitas vezes, nós não podemos nos manter bicudos. Nós precisamos fazer um botox espiritual para, então, vivermos o Evangelho de Jesus. Que é tão difícil. É muito difícil. Amém, aleluia. Então, nós precisamos viver dessa maneira. E o que acontece? A nossa oração, muitas vezes, revela o que está em nosso coração. Porque muitas vezes a gente fala, Senhor, eu não quero ir lá falar com o ciclano, Jesus. Eu não quero, mas põe ele na minha frente. Jesus põe. Aí o que você faz? Vira a cara para o ciclano de novo. Não, nós precisamos aprender a ser solucionadores de problemas e dos relacionamentos. Para encerrar, porque eu vi ali que a minha hora foi-se embora, meu querido esposo, o que acontece? Nós precisamos dar um passo de cada vez na nossa caminhada, mas precisamos ser revestidos da vontade de Deus. Revestidos daquilo que o Senhor tem plantado no nosso coração. Então, ser amigo de Deus tem muito a ver com ser filhos de Deus. E ser filhos de Deus é obedecer a sua voz. É o seguir o que Ele nos diz. Então, que nessa noite, nós podemos pedir pão para o Senhor Jesus, nós podemos receber esse pão e possamos dar esse pão. Quantos me entendem? Amém? Eu preciso receber, eu preciso pedir, eu preciso receber e eu preciso dar este pão. Eu preciso viver o Evangelho de Jesus. E para não me estender mais, isso diz sobre amadurecimento. Para não me estender mais, eu vou passar a palavra, mas isso tem a ver com o amadurecimento. À medida que eu, então, peço pão, ao qual eu recebo o pão, e então eu dou o pão. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, interessante das parábolas, é que, se a gente prestar atenção, Jesus ele sempre usa uma ilustração do contexto natural para aplicar uma verdade espiritual. Ele sempre está usando uma situação do cotidiano, do nosso dia a dia, para aplicar uma verdade espiritual. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 8, diz assim, que qual é a mulher que tendo 10 dracmas, e ela perde uma dessas dracmas dentro da sua casa, então ela acende a candeia, varre a casa com diligência até encontrar essa dracma, e achando essa dracma, ela chama as suas vizinhas, as suas amigas, e ela celebra uma grande festa. Olha só que interessante essa parábola.
Primeira coisa, gente, dessa ilustração, dessa parábola, é que esta moeda, ela tinha um grande valor para esta mulher. E ela não perdeu esta moeda na rua, ela não perdeu esta moeda na feira, ela não perdeu esta moeda na casa das suas amigas, mas ela perdeu esta moeda dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Ela sabia que ela tinha perdido essa moeda dentro da sua casa. Quantas vezes você já perdeu alguma coisa dentro da sua casa? A Dai vive perdendo, gente, os brincos dela. Vive perdendo, né, amor? Glória a Deus, né? Cadê meu brinco? A Dai, com certeza está em algum lugar aqui embaixo. Mas quantos de nós já perdemos quantas coisas dentro de casa? Isso são coisas cotidianas, nós perdemos mesmo. Mas agora, a verdade espiritual é que nós perdemos valores dentro da nossa casa. Isso não está relacionado apenas à casa física, mas principalmente, gente, a nossa casa espiritual. Quantas situações, quantos valores perdidos dentro da nossa casa. E, gente, tinha, além de um valor monetário, essa dracma, tinha também um valor sentimental para esta mulher. Por quê? Porque uma dracma, na época, ela valia um dia de trabalho. Imagine você trabalhar e você perder um dia de trabalho e não receber no final do mês. Vai fazer uma diferença no seu salário. Então uma dracma, ela valia um dia de trabalho. Mas além disso, tinha um valor sentimental. Porque a Bíblia fala que era um conjunto de 10 dracmas. Completava um conjunto. Toda mulher judia, quando ela ia se casar, ou para identificar que ela estava compromissada, ela tinha um conjunto de 10 dracmas, como na forma de um colar. E ela usava nas suas vestes, identificando que ela estava comprometida para o casamento. Ou seja, tinha um valor sentimental, tinha um valor monetário. Alguns anos atrás, eu comecei a fazer uma coleção de moedas de outros países. E a primeira moeda que eu comprei pela internet foi a moeda de Israel. E fiquei todo empolgado, chegou a moeda, a primeira moeda da minha coleção, então eu comecei a pesquisar, fazer algumas pesquisas, e eu comecei a identificar que aquele negócio ia custar muito caro. E eu falei, puxa, mas eu estou gostando tanto dessa coleção, mas e agora, né? Contando com alguns amigos aí de fora, trazendo um de presente aqui e ali, mas falei, mas está um pouco a minha coleção, e é caro esse negócio. Então, foquei nas coleções limitadas. E eu lembro que em 2016, nós tivemos as Olimpíadas aqui no Brasil. Eu falei, não, vou concluir a minha coleção tranquilo. Em algumas semanas, já tinha concluído a minha coleção, porque eram 16 moedas, 14 eram das modalidades, né? Cada modalidade da Olimpíada, e 2 eram 2 mascotes. 16, completei. Né? Eu me lembro aqui que eu, o pastor Rogério também, que ele é um colecionador, o pastor Rodrigo, a Letícia também colecionou, várias pessoas aqui da igreja começaram a fazer essa coleção. E daí, eu completei as 16 assim rápido, eu falei, nossa, que legal, tranquilo, completei as 16. Aí fui mostrar a coleção para um amigo dele, mas está faltando uma. Eu, como assim? Não, você pegou as que estão no mercado, mas tem uma que não está no mercado. Eu, mas como assim, cara? Não sabia disso. É a bandeira, é a principal, é a primeira que saiu. Saíram bem poucas, a maioria dos colecionadores já retiraram do mercado. Eu falei, puxa, vou ter que comprar essa tal da bandeira. Estava faltando na minha coleção. Aí fui atrás, depois de um tempo, depois de uma insistência ali, conversando com a Dai, ali, compramos a bandeira, né? Por um valor, gente, bem acima do normal. Mas completei a minha coleção. Consequentemente, cheguei no escritório do pastor, o pastor assim falou assim, olha, já estou com umas 3 coleções da Olimpíada. Falei, pois mas o senhor não tem uma.
Como assim? Eu completei todas, está aqui. É que falta a da bandeira para o senhor. Ele falou assim, sério? Falta? Mas qual que é? Eu falei, essa aqui, pastor. Aí ele, nossa, onde que tem? Compra para mim, não sei o quê, não sei o quê. Mas só que tudo isso me chamou a atenção relacionado a essa parábola das dracmas perdidas. Por quê? Porque daí eu completei a minha coleção, distribuí as reservas e tal, e saiu até do mercado, né? Passou o tempo, saiu do mercado. E contando, às vezes ali faltava uma, não, está todas aqui. Comprei um álbum, né? Para colocar as moedas ali, para mim não perder elas mais. Mas eu fiquei pensando, uma delas já, que eu não tivesse, a da bandeira, a minha coleção não estaria completa. Imagine só, todas as moedas, as 16, e não tivesse a bandeira. Era melhor não ter essa coleção. Eu pensava dessa maneira. Então, enquanto eu não conseguia a bandeira, não sosseguei. E eu fico imaginando aqui, essa aplicação aqui desta mulher. Esta moeda tinha um grande valor para ela. Não apenas monetário, mas principalmente sentimental. E ela foi, gente, até encontrar esta moeda. Ela não mediu esforços até encontrar esta moeda. E ela tomou algumas atitudes para encontrar esta moeda. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus que tem um padrão para agir. Ele não é um Deus que tem um padrão para fazer. Ele é um Deus criativo. Ele sempre está nos surpreendendo com coisas grandes. E muitas vezes nós achamos que Deus ele vai agir só de uma maneira nas nossas vidas, só de um padrão nas nossas vidas. Nós acabamos limitando o poder de Deus e o próprio Espírito Santo nas nossas vidas. E interessante que ela toma algumas atitudes. A primeira delas, ela acende a candeia. Essa aplicação natural, a candeia trouxe luz para dentro da casa. Bom, se ela precisou acender a candeia, porque ela já não estava enxergando muito bem ali, talvez pelas casas do contexto de Israel serem bem fechadas, né? Serem com poucas janelas, poderia ser até de dia. Ela precisava acender a candeia para poder procurar aquela moeda. E lembrando que tinha um valor muito grande para ela. Ela precisava daquela moeda para a sua coleção, assim como o Neno precisava da bandeira para a sua coleção. Então, ela acende a candeia. E a candeia traz luz. Aplicação espiritual para as nossas vidas. O Espírito Santo, ele mora dentro de nós, mas muitas vezes ele está apagado dentro de nós. E para a gente encontrar esses valores que estão perdidos dentro de nós, nós precisamos acender essa candeia do Espírito Santo de Deus. Ela precisou acender a candeia para conseguir enxergar onde estava a moeda. E interessante, gente, sabe o que era? Que uma candeia, uma lamparina, para se acender, ela tinha que gastar o óleo. Colocava o óleo, acendia através do óleo, gastava o óleo para trazer a claridade. O que isso quer dizer? Que era tão importante essa moeda para essa mulher, que com certeza o óleo era muito mais caro do que essa moeda. Mas ela não quis saber disso. Ela não quis falar, não, é mais caro o óleo, não vou acender. Não, ela queria aquela moeda. Ela insistiu e ela acendeu a candeia. Nós precisamos acender a luz do Espírito Santo para iluminar toda a escuridão do nosso coração. Nós precisamos fazer isso diariamente nas nossas vidas.
Nós precisamos acender a candeia dentro de nós para que o Espírito Santo tenha liberdade para agir em nós e através de nós. Quando nós acendemos a candeia do Espírito Santo dentro de nós, nós começamos a enxergar as coisas que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar. O Espírito Santo traz luz e nos mostra uma nova realidade interior do nosso coração. Segunda atitude que aquela mulher teve, ela varreu a casa. Mesmo com a candeia acesa, ela teve que varrer a casa. Ela teve que fazer a parte dela. E aqui que eu entro naquilo que eu falei, com relação, às vezes que nós limitamos Deus. Não, eu vou orar e as coisas vão acontecer. Eu vou orar e as coisas vão resolver. Não, muitas vezes você tem que orar e você tem que fazer como essa mulher fez, varrer a casa, mesmo com a candeia acesa. Você tem que varrer, limpar toda a sujeira. Por quê? Porque ela pegou a vassoura, gente, porque a casa estava suja. Ela acendeu a candeia, mas não vai adiantar apenas a candeia, eu tenho que ter uma atitude de varrer. Por quê? Porque a poeira, porque a sujeira estava escondendo aquela moeda em algum lugar. A casa estava suja. A sujeira esconde muitas moedas de grandes valores dentro de nós. E o pecado, ele é essa sujeira, que ele vai tomando forma, como uma massa com fermento que vai crescendo, numa proporção tão grande, que muitas vezes essas moedas ficam escondidas dentro de nós. Esses valores ficam lá escondidos. E isso é tão precioso para nós, e nós não conseguimos enxergar, porque não varremos. Só que essa varredura desta mulher, ela varre com diligência até encontrar. Significa disposição, significa perseverança. Ela não varreu de qualquer jeito. Ela foi varrendo devagar, com diligência, olhando. Será que está sujo aqui ainda? Eu preciso varrer. Havia disposição. Isaías 44:3 diz assim, a palavra: derramarei água sobre o sedento. O Espírito Santo quer derramar água sobre todo aquele que é sedento. Isso quer dizer que Ele quer derramar da sua água sobre nós, mas isso depende de como está o nosso coração e como está a nossa disposição de receber. Eu fico olhando aqui de cima, né, gente? Tem gente que todo culto assim fica no celular, aqui, isso no celular. Aí na hora, não estou falando de ninguém aqui, tá, gente? Ninguém aqui, fiquem tranquilos. É lá numa igreja que eu fui viajar ontem e eu vi lá isso. E daí chega na hora da oração do louvor. Essa mulher, ela tinha diligência, gente. Ela tinha disposição. Ela queria encontrar essa dracma que estava perdida dentro da sua casa. Muitas vezes estamos perdidos dentro da casa. Estamos perdidos dentro de nós. O que significa essa dracma perdida na sua vida nessa noite? O que significa essa moeda de grande valor para a sua vida? O que você tem de grande valor na sua vida que está perdido? O que você tem de grande valor na sua vida que está em algum lugar escondido dentro de você? Quais são os seus valores que não estão vindo para a luz? Quais são os seus valores que estão atrás de uma poeira? Quais são os teus valores que estão atrás de uma sujeira? Quais são os seus valores que você não está enxergando mais na sua vida? Pode ser uma amizade que tem grande valor para você e você perdeu. Pode ser a sua vida com Deus, que tem grande valor para você, mas você não está alimentando isso mais na sua vida.
Pode ser algo dentro de você que você não aplica mais na sua vida e você sabe que está perdido, mas você sabe que tem grande valor para você. Ei, nessa noite, acenda a candeia, varra a casa com diligência, com determinação, com vontade, com esperança, e você vai encontrar essa dracma na sua vida. Pode ser muitas coisas na sua vida nesta noite. Quem sabe o ânimo, a vontade, aquele vigor de estar fazendo as coisas para Deus. O que significa essa dracma na sua vida nessa noite? Eu estou bem feliz, gente, sério mesmo, que essa semana eu encontrei muitas dracmas que estavam perdidas na minha vida. Eu encontrei muitas dracmas. E a minha oração é: Senhor, se tem mais alguma dracma perdida, eu quero encontrar na minha vida. Eu cheguei agora há pouco de viagem, agora à tarde. Eu fui com um pastor amigo meu para algumas igrejas no interior do Paraná. E vendo a realidade, principalmente da juventude dessas igrejas, gente, eu cheguei a uma conclusão. Várias igrejas. E uma delas o pastor quase que implorou para mim: Pastor Nino, venha fazer um trabalho aqui com os jovens da nossa igreja. Eu falei: mas o que está tendo hoje ali? Não, hoje está tendo a oração dos jovens. Venha fazer um trabalho com a juventude da sua igreja aqui. Traz os jovens de lá aqui. Aí, com esse amigo meu, nós passamos assim para ver, né? Era uma igreja grande, aproximadamente cabiam umas 200 pessoas. Vamos ver lá o movimento dos jovens. 6 jovens lá na igreja. Aí em outra igreja lá, não tem jovens. Aí em outra igreja, não tem jovens. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo com a nossa geração? E eu penso, gente, me colocando aqui também, nós temos tudo aqui para fazer. Nós temos tudo para realizar. E as dracmas estão perdidas dentro da nossa casa. Estão perdidas dentro da nossa casa. Há uma esfriadinha, afasta as pessoas da igreja. Cansaço, afasta as pessoas da igreja. Tudo isso são dracmas, gente, que estão sendo perdidas dentro de nós. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus vai nos iluminar para a gente encontrar essas dracmas que estão perdidas nas nossas vidas. Sabe, gente, quando esse meu amigo me deixou aqui, que a Dai chegou para me buscar hoje, eu falei para ele assim: posso fazer uma oração aqui? Pode. Eu quero fazer uma oração de agradecimento, de gratidão por você ter me levado nessa viagem. Mas por quê? Sabe por quê? Porque eu conheci a realidade de muitas igrejas, de muitos grupos de jovens, e eu cheguei a uma conclusão: a gente tem tudo aqui e a gente não sabe. Então eu quero agradecer a Deus por ter enxergado essa realidade, porque a partir de hoje eu quero ser um pastor melhor, eu quero ser um obreiro melhor, eu quero valorizar mais o lugar que eu estou, eu quero valorizar mais este culto de jovens aqui à noite, eu quero valorizar mais a minha igreja, e eu quero poder ajudar também quem precisa, parar de olhar para mim mesmo, encontrar essas dracmas, e poder realmente resgatar tudo isso, para que o Espírito Santo ilumine, e para que a gente possa celebrar no final, porque essa mulher, ela celebrou com as suas amigas e com as suas vizinhas,
Ou seja, ela entendeu a responsabilidade dela. Ela não chamou as amigas, ela não chamou as vizinhas para ajudar a procurar aquilo que ela perdeu dentro da sua casa. Ela acendeu a candeia, varreu a casa, procurou com diligência até encontrar. Quando ela encontrou, ela foi e ela celebrou com as suas vizinhas, com as suas amigas. Não transfira responsabilidade para outras pessoas. Não transfira dracmas que você precisa encontrar na sua vida para que os outros encontrem para você. Não transfira. Não transfira. Você precisa encontrar as suas dracmas perdidas. Para que quando você encontrar, aí sim, você terá a alegria de celebrar com seus amigos, com as pessoas que estão à sua volta. Amém?